que enfim, galera, esse é um trailer de Thor Love and Thunder. E esse trailer já mostrou muita coisa, hein? Várias referências a HQs, a Jane erguendo o Mjolnir, o Thor viajando com os Guardiões da Galáxia, malhando pra emagrecer, né? Tem vários deuses mortos e deuses vivos também, né? Até Zeus apareceu o Olimpo. Então se você quer entender como tudo isso se encaixa, o que todos esses elementos têm a ver com Gorr, que é o carniceiro dos deuses, assiste esse vídeo até o final, que essa análise, galera, tá completaça pra vocês. Vem comigo. Galera, vem comigo nesse pensamento aqui. Lá em 2019, a gente nem imaginava que ia acontecer tudo que aconteceu com o mundo, né? Não é? Crise, todo mundo trancado em casa, vários perrengues. Foi tenso, mas mesmo assim passou rápido, não foi? A gente já tá em 2022, olha quanta coisa aconteceu. Agora imagina se lá em 2019 você tivesse começado a estudar para ter hoje uma nova carreira que tá bombando e vai bombar ainda por muitos e muitos anos. Por isso se liga no Certified Tech Developer. É um curso de programação completaço que foi feito pelo Mercado Livre e a Globant em conjunto com a Digital House. O mais legal é que a metodologia é rápida e é focada na prática, para você que não tem tempo para perder, sabe? Isso aqui é só prática rápida, né? As aulas são online e ao vivo e com especialistas do mercado, com tudo para você chegar pronto para detonar no mercado de trabalho. Com um pouco mais de 2 anos, você vai aprender os fundamentos digitais, front-end, back-end, infraestrutura, banco de dados, colaboração e trabalho em equipe, né, gestão de tempo, comunicação, postura profissional. O Certified Tech Developer da Digital House é perfeito para você que está terminando o ensino médio ou para quem tá aí buscando uma transição de carreira. Quer mudar de carreira? Pô, tá aí pra você. Então bora aproveitar para transformar sua vida daqui pra frente. O tempo passa rápido, galera. O tempo não volta mais. Eu deixei aqui embaixo o link para você conhecer o curso e os meios de pagamento. Mas não perde tempo que as vagas são limitadas, ok? Peter aqui. Galera, o trailer já abre com a passagem dos anos pro Thor. E essa cena já tem um baita fanservice legal. Logo depois da versão criança do Thor passar, aparece o Thor jovem do Sam usando o uniforme clássico dos quadrinhos. Sem tirar nem pôr, todos os mínimos detalhes do uniforme clássico do Thor estão ali. Tá tudo na nossa cara. É quase uma prova, né? Que se fosse adaptar 100% fiel, ia ficar meio galhofa. Mas a gente que é fã, curte pra caramba esses fanservice. E é legal de ver, né? Que, tipo, todos os filmes e séries que a Marvel tá fazendo agora tem uma homenagenzinha ao visual clássico dos personagens. Teve isso em todas as séries do Disney Plus também, né? WandaVision, Loki, enfim. E a gente é fã, né? A gente gosta desse tipo de coisa, a gente gosta de... Fanservice é bom demais. E assim, pelas falas do trailer, dá pra ver que essa questão de idade, fases, né, identidade, vão ser temas importantes pro Thor. Ele meio que tá numa jornada pra entender quem ele é, tá na busca dele mesmo, né? Uma autobusca. Ele tá diferente agora. Tipo, tá numa nova fase. As falas do trailer dão a entender que o Thor vai entrar numa fase mais pacifista. Ele diz o seguinte: essas mãos que antes eram usadas pra batalha, agora são humildes ferramentas da paz. Então assim, de início, acho que a gente deve ver o Thor numa jornada de mais, assim, autodescobrimento pelo espaço, né? No trailer já botaram as cenas de separação dele e dos Guardiões da Galáxia. Tem cena do Thor malhando. Então já dá pra ter uma certa noção de como o Thor vai deixar de ficar gordão. E em que ponto também ele vai se separar dos Guardiões da Galáxia. Pô, mas fala sério, né? Ver o Thor malhando lá com as correntes de uma masmorra, com os restos gigantes do esqueleto do prisioneiro, é no mínimo da hora. Tudo nesse trailer tá muito louco, tipo, muito diferente. E isso que me lembra o motivo do Thor Ragnarok ter sido tão bom. Thor Ragnarok é possivelmente o melhor filme do Sam em questão de cores, criaturas, né, estruturas, designs no geral. É um filme muito bonito, cheio de detalhes. E o Taika Waititi, que é o diretor, tá mandando super bem de novo pra criar esse universo do Thor. Pô, eu acho esse cara, tipo, top pra caramba. E dá pra ver também que um pouquinho dessas doideiras, dessas cores, elas são inspiradas no que o James Gunn fez com Guardiões da Galáxia. Isso de pegar umas referências visuais e musicais das décadas passadas, sabe, anos 80 e 90. Tanto que no Ragnarok, o Taika Waititi botou Led Zeppelin, agora botou Sweet Child O' Mine. Se você parar pra analisar a letra da música, você vai ver que tem tudo a ver com o que o trailer passou. Lembranças da infância, sabe? Uma vibe mais paz e amor, sabe? Segurança. Fala de olho azul quando foca nos olhos do Thor, que inclusive ainda tá com a cicatriz de corte que a Hela fez, mostrando que a Marvel se atenta muito nesses detalhes, né? Marvel não deixa a peteca cair de jeito nenhum. Curioso até que Sweet Child O' Mine tem uma parte que a letra fala de orar pro trovão e a chuva passarem. É uma música que questiona pra onde vamos agora. E é basicamente o que o Thor tá passando. Ele perdeu Asgard. Ele perdeu todo mundo que ele ama. Ele não tem mais nenhum propósito. Não tem mais uma guerra pra lutar. Então pra onde que ele vai? O que ele tem que fazer? Por isso que esse filme é uma jornada de autodescoberta. E vai ter um Thor pacifista, boêmio, né? Tipo, pegando geral por aí. Até ele começar a perceber os corpos de deuses mortos pelo Gorr e começar a investigar os assassinatos. Inclusive, um dos deuses que foi assassinado pelo Gorr nos quadrinhos foi o Behemoth. Um deus gigante que foi campeão do torneio dos imortais por 5 séculos.
Ele era tão poderoso que lutava com buracos negros. Olha o nível de poder, né? Marvel geralmente é assim. Esse é o exato mesmo Deus que tá lá o Thor e o Korg vendo morto no trailer. Galera, olha isso, que coisa linda. Taika simplesmente mandou reproduzirem a exata cena dos quadrinhos. Mesmo plano de câmera. As rochas estão iguais. Cada placa das costas do Behemoth, cada dente, tá tudo ali. Tudo exatamente idêntico aos quadrinhos. Porra, tem como não ficar hypado? Quem lê quadrinhos, quem lembrou dessa cena, quem viu isso... Aliás, quem leu quadrinhos e nem lembrava mais disso, vai olhar pra uma cena dessa, caramba, eu vi isso nos quadrinhos. Isso, pra quem lê quadrinhos, é bom demais, cara. Até você que não lê, saber disso não é gostoso pra caramba? Então não tem como não ficar hypado quando você vê que quem tá na direção do filme é um cara que entende de Thor. Entende que o Thor é fantasia, e ele abraça essa fantasia, sabe? Abraça aqueles designs pitorescos, as coisas absurdas que acontecem nos quadrinhos. 1000 vezes melhor que os primeiros filmes do Thor que tentaram ser realistas. Sabe, dizer que eles eram aliens, falar de ciência e botar as coisas mais pé no chão. Não é assim que o Thor funciona. E outra coisa que me deixa empolgado é que vão adaptar a HQ Thor, Deus do Trovão, do Jason Aaron e do Isaac Bribbick. E quem quiser pode até pegar pra ler essa história, porque tipo, é uma das melhores, se não a melhor história do Thor nos quadrinhos. É muito maneira. E é sobre o Gorr, o carniceiro dos deuses, um alien de um planeta desértico que só via tragédia na vida dele, né? O povo dele adorava os deuses, matavam e violentavam em nome dos deuses, mas os deuses nunca sequer atenderam uma oração. O cara perde tudo. Foi abandonado pelo povo dele. A família morreu, tipo, não tinha comida. Enfim, ele teve a vida toda desgraçada. Até que um dia Knu caiu ferido junto com o deus da luz no planeta do Gorr. Os dois tinham travado uma batalha mortal, casca grossa pra caramba. O deus da luz pede ajuda pro Gorr, mas ele pega a necroespada do Knu e mata o deus da luz. Os deuses rejeitaram o pedido de ajuda dele. Por que ele iria ajudar algum deus agora? Tipo, ele tava orando e ninguém tava escutando ele. Então é o seguinte, com a necroespada, o Gorr vira um serial killer de deuses, fazendo chacina atrás de chacina em panteões inteiros de deuses. Pega um grupo inteiro de deuses, ele passava o cerol. E a cada vez mais ele descobria como vários deuses eram mesquinhos e só se preocupavam com os próprios interesses. Então o que eu acho que vai acontecer no filme é que o Thor vai achar o Olimpo, o planeta dos deuses gregos, né? Vai achar os Zeus e vai descobrir que Gorr tem matado deuses gregos e tudo mais, né? Tá praticamente um Kratos ali. Enquanto isso, podem rolar assassinatos de asgardianos que estão lá na Terra sobre o comando do rei Valkyria, né? Por isso que no trailer tem uma cena onde a Valkyria e o Korg vão pro espaço. Aliás, ali eles estão sendo puxados pelas cabras do Thor. Nos quadrinhos, essas cabras são super rápidas. Podem puxar o Thor pelo espaço em velocidade várias vezes acima da luz. Surreal, né? O Thor usou muito elas quando estava indigno de levantar o Mjolnir. Você lembra daquela fase que ele não conseguia mais levantar o Mjolnir? Esse é mais um exemplo de como o Taika não tem nenhuma vergonha de usar todos os elementos fantasiosos da mitologia do Thor. Tipo, não pode ter. É igual o James Gunn. A gente tem que fazer o universo super-heróis igual como é nos quadrinhos. Mas enfim, Asgard vai estar desprotegida sem o Thor. E no final do trailer, a gente viu que tem soldados asgardianos lutando contra uns bichos meio aranha feitos de gosma preta. Isso é porque a necroespada que o Gorr usa nos quadrinhos é a arma do Knu, o deus dos simbiontes. O mesmo cara que criou o Venom e todos os outros simbiontes. Olha isso. Olha a conexão. Por isso vai ser basicamente uma luta contra simbiontes do Venom upados que são poderosos o suficiente para matar um deus do tamanho do Behemoth, um gigante. Então dá pra imaginar que os Asgardianos na Terra vão precisar da ajuda de um Thor, né? No mínimo. Eu consigo imaginar também que a Jane Foster vá procurar pelo Thor na nova Asgard e dê de cara com esse ataque e o Mjolnir acaba escolhendo ela pra defender o povo de Asgard. Acho que vai ser assim, já vai anotando isso aí. Nos quadrinhos nunca rolou do Mjolnir se remontar sozinho. Eu não sei se no filme alguém vai tentar remontar ou algo assim, tá? Mas o certo é que a Jane vai erguer o Mjolnir igual nas HQs. E pra quem não lê essa fase dos quadrinhos, só saiba que foi muito boa, né? Eu falei no meu react lá no meu canal secundário. A Jane, como Thor, mandou, galera, mandou bem demais. As histórias dela, nessa fase, eram ótimas. Tem gente achando que o Chris Hemsworth vai se aposentar do Thor por causa disso. Até porque tá tendo muita passagem de bastão no Sam agora, né? Todos os Vingadores clássicos estão passando bastão para novos personagens. Só que eu acho que mesmo que a Jane assuma o posto de Thor numa nova formação dos Vingadores, o Chris Hemsworth vai continuar como Thor casca grossa do Sam também. O cara ama de verdade o personagem. Ele não tem esse negócio de, eu já fiz o que eu tinha que fazer, né? O cara quer continuar. Ele já disse várias vezes que não quer deixar nunca de ser o Thor. Ele se diverte fazendo isso. Ele faz até os filhos pequenos dele acreditarem que ele é o Thor de verdade dos filmes. Os filhos acreditam que ele é o Thor. Então não tem por que esperar que o Chris saia. No máximo vai dar uma sumidinha pra uma volta triunfal em algum mega evento aí, tipo, volta depois. Mas voltando, ok? No filme eu acredito que o Thor decida voltar pra nova Asgard, sabendo desses ataques que o Gorr tá fazendo
aos deuses lá, né, e decida proteger ou alertar o povo dele. Mas quando ele chegar lá, vai dar de cara com a Jane usando o Mjolnir, dá pra ver a cara dele lá, né? Nos quadrinhos, como o Thor não sabia que era a Jane, deu uma treta. Ele não gostou de saber que tinha uma mulher aleatória segurando o martelo dele, não. Deu porrada e tudo, inclusive, nos quadrinhos. Mas no filme eu acho que ele vai anotar que é a Jane e só vão se ajudar pra salvar os Asgardianos, né? No máximo vai rolar umas piadinhas dele com o ciúme do Mjolnir. Acho que deve ser isso. Depois disso, eles devem ir conversar com os deuses gregos sobre os assassinatos, né? De uma forma ou de outra, esses 4 vão estar juntos no Olimpo. Isso tá no trailer. Dá pra ver eles 4 andando na ponte nesse take aí, ó. Dá uma olhadinha. Valkyria, né? Os 2 Thors com as capas vermelhas e o Korg do lado. Isso deve ser a continuação da cena deles indo pro espaço com o barco e as cabras. De lá vão rolar investigações sobre os assassinatos, tipo quando o Thor vai com o Korg ver o Behemoth morto. E até aí foi o que eu consegui pescar no trailer. Tem um pouquinho de teoria minha tentando ligar as peças, tá? Mas eu acho que vocês pegaram bastante informação das referências que o trailer tem que quis passar. Teve bastante informação nesse vídeo aqui também. E é bom lembrar também, galera, que esse foi um teaser trailer, né? Então só mostrou um limpo de boa por enquanto. Enquanto nos quadrinhos Gorr faz a limpa no panteão grego, mata Deus, Hércules, mata todo mundo. Vai ser legal ver essa expansão da mitologia grega no CM. Mas fica a dúvida aí. Será que vão aparecer para serem personagens recorrentes no CM, como são nos quadrinhos? Ou será que vão aparecer só pro Gorr fazer a limpa? Fica estranho, né? Pô, o Hércules é um personagem super importante nos quadrinhos. O Zeus é um Skyfather, casca grossa pra caramba. Isso é o tipo de vilão que precisa ter consequência, né? O Gorr. Nos quadrinhos ele matou e escravizou literalmente todos os deuses do universo. Até o primeiro deus que deu origem a todos os outros. Nas HQs tem viagem no tempo e tudo. Gorr é um serial killer impiedoso, galera. O cara, tipo, é cruel. Então precisa ter muitas mortes. Inclusive o que a Hela fez em Asgard e os poderes dela foram uma cópia do Gorr. Aquele poder de fazer as armas negras, o lance dela detonar Asgard nos quadrinhos, quem fez foi o Gorr. E o Taika, na época, admitiu que mesclou os 2 vilões, ok? Não sou eu que tô falando, não. Então, por isso, eu acho que vão tentar, sim, dar uma mudadinha no Gorr. Só que eu acho que ele vai usar o mesmo poder que a Hela tá usando. Pra quem viu o What If no episódio do Pantera Negra, o colecionador pega a coroa da Hela e usa ela. Ele diz que aquela era necroespada, ou seja, ao invés de cair Knu e um deus da luz igual nas HQs, como aconteceu, provavelmente quem vai cair no planeta do Gorr é Hela e Surtur. Um com a espada atravessada no outro, sabe? Daí o Gorr vai tirar a necroespada da Hela. Eu tô falando isso pela lógica que a Marvel mostrou até agora, dizendo que Hela usava a necroespada. Mas pra gente saber mais agora, só esperando, né, o trailer mesmo, né? Por enquanto esse foi só um teaser, por isso que o Gorr do Christian Bale nem apareceu. O que você achou desse trailer, desse teaser? Comenta aqui embaixo. Já assistiu o React? Vai lá no meu canal secundário no Patreon aqui, que é o último vídeo. Acho que você vai gostar também, que são as minhas primeiras impressões. Vocês vão ver o que eu achei do trailer também. Obrigado por esse vídeo. Não esquece, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, porque eu vou trazer mais vídeos agora com easter eggs, o que eu acho que vai acontecer. Eu vou montar mais o quebra-cabeça, por isso que a sua inscrição é importante. Então se inscreve, ativa o sininho agora, porque você vai receber notificação do vídeo que eu vou postar amanhã. Aí você escolhe se você quer assistir ele ou não. Obrigado pela tua inscrição. Valeu, galera!